Boa noite, irmãos. Só aproveitando a deixa que as crianças saíram aqui, para fazer não combinei nada com a Andréia, mas fazer um apelo aos irmãos, especialmente aos pais das crianças. Os pastores têm se revezado, alguns irmãos têm se revezado, inclusive o pastor Clévio está lá em cima agora. Nesse período, eles têm um período com as crianças, já tem todo um material, já é passado todo um material, e aí eles têm um período de estudo com a criança, contado uma história, e depois as crianças dividem em mini grupos nas salinhas, de acordo com a sua faixa etária, e cada salinha tem o seu professor. Então, qual que é o meu desafio? Se você se voluntariar para ficar com essa parte agora, quando eles estão todos juntos para contar a história, ao texto base, se você como pai, especialmente os pais, que os filhos ficam tão felizes de ver a gente lá ministrando, se você fizer isso, se voluntariar e dar o teu nome, e pegar o material e estudar, e orar, e estudar, eu creio que no ano, talvez uma ou duas vezes, ou talvez uma vez, se vários pais se voluntariarem, uma vez você vai ter esse privilégio de ministrar às crianças, amém? Então esse é o desafio, vamos nos voluntariar. A casa do Senhor tem muita coisa para se fazer e nós somos os servos do Senhor, é para isso que nós fomos salvos também, amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus no capítulo 10, verso 5. Nós vamos pular alguns versos, então eu vou dizendo e a gente vai lendo, amém? Mateus, capítulo 10, verso 5. Se você pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, faça isso, amém? Verso 5 do capítulo 10 de Mateus diz assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacolas, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Verso 16 até o 20. Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelha para meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Verso 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pois tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até o fio dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Diga para você mesmo, o meu valor é maior do que de um passarinho.
eu tenho mais valor do que um passarinho. Depois vocês vão saber por quê, amém? Nós sabemos por quê, né? Pode sentar, queridos, nós vamos orar, mesmo sentadinhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que nós estamos tendo na Tua presença, de louvor, de adoração, de oração, de intercessão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o Teu coração. E se nós estamos aqui é porque nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que ela jamais volta vazia e ela faz o que lhe apraz. Por isso, Senhor, nesta hora nós pedimos que a Tua palavra, que é a espada de 2 gumes, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, das nossas intenções e realmente produzir todo o fruto que o Senhor quer que nós tenhamos nessa noite, Senhor. Pai, nós não queremos de maneira nenhuma ficar preocupados com nada, porque nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso, Senhor, tudo aquilo que possa nos dispersar, nos distrair, nos fazer devagar, seja agora, Senhor, levado cativo até a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Nós oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Semana retrasada eu estive numa célula do Rogério e da Denise, e o Rogério citou uma ilustração de um rapaz que procurou o seu pastor. Vocês estão me ouvindo? Está estranho, né? Estão ouvindo? Está tão estranho, está cheio de eco, mas tudo bem. Eu não estou me ouvindo. Um pastor, um moço procurou o pastor, ele estava noivo, estava para se casar, e ele procurou o pastor e disse assim: pastor, como que eu sei que essa pessoa é a pessoa certa para mim? Aí o pastor respondeu, obrigada, Felipe. O pastor respondeu assim: você já se perguntou? É isso, Rogério? Mas eu estou resumindo mais ou menos. Você já se perguntou se você é a pessoa certa para aquela pessoa? Você entendeu? Ele foi para saber se ela era a pessoa certa para ele se casar. E o pastor respondeu: você já se perguntou se você é a pessoa certa? Amém? Então, nós temos aqui em Mateus 10, de 5 a 10, 16 a 20, 28 a 31, nós temos aqui o texto, quando Jesus, quiser ir passando, pode ir passando, por favor. Quando Jesus escolheu os seus discípulos. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 6,13, não precisa abrir, diz assim: depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então aqui, Jesus, ele está no meio de todos os seus seguidores, no meio dos seus discípulos, as pessoas que o acompanhavam. E nesse texto que eu li de Lucas 6,13, diz que no meio dos seus discípulos, ele escolheu 12 para estarem com ele. Escolheu pessoas comuns para fazer tarefas extraordinárias. Então ele escolheu esses homens, e nós conhecemos a história desses homens, que eram homens sem riqueza, sem nenhuma formação acadêmica, eram homens sem nenhuma posição social, mas eles tinham algo chave que Jesus achou dentre todos neles: prontidão. Quando a Bíblia diz que quando Jesus os chamou, eles imediatamente, Pedro estava pescando, estava trabalhando, eles imediatamente largou as redes e seguiu. Mateus, cobrador de impostos, imediatamente parou de fazer o seu serviço e seguiu. Então eles tinham algo que chamou, não sei como se dizer, chamou a atenção de Jesus, mas que Jesus conhecia, que era a prontidão, porque eles o seguiam imediatamente. Eles eram homens que não tinham nada neles mesmos
que pudesse dizer discípulos de Jesus, mas eles tinham obediência. E quando Jesus os chamou, eles prontamente seguiram a Jesus. Nós somos chamados para uma tarefa. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus e nós o aceitamos na nossa vida, Ele não nos chamou para nós ficarmos na nossa vida acomodados, vivendo a vida linda com Deus, esperando o céu chegar. Se alguém te falou que andar com Jesus é isso, esse alguém está mal informado, você está sendo enganado. Dentro do reino de Deus, nós somos chamados para uma tarefa. Nós fomos chamados para servir no reino de Deus. Ele nos chamou, e a palavra de Deus diz que Ele chama e Ele também capacita. Porque você está sendo chamado pelo próprio Senhor. Não é qualquer pessoa, não é para qualquer obra, não é para qualquer empreitada. Você está sendo chamado para servir o Senhor no reino de Deus, no reino. O reino que já, mas ainda não. O reino que já está aqui, porque Jesus veio instaurar o teu reino, mas que ainda não, porque num dia esse reino será completo quando Ele vier definitivamente. Amém? A segunda volta de Jesus. Será que eu tenho entendido que essa tarefa do reino de Deus, ou o meu estágio de relacionamento com Deus ainda está naquela situação de que eu só estou andando com Jesus pelo que Ele pode me dar? Se nós estamos, eu e você, estamos andando com Jesus, estamos nos relacionando com Cristo, só pelo que Ele pode nos dar, fisicamente, emocionalmente, materialmente, é muito pobre o nosso relacionamento. É muito superficial o meu relacionamento. Por quê? Porque Ele já te deu tudo. Quando que Ele te deu tudo? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por amor a nós, Ele já nos deu tudo. Em Cristo Jesus, nós temos toda a suficiência para realizar essa tarefa. Pessoas improváveis, mas diante de um Deus que pode todas as coisas. E é isso dentro do reino de Deus. Nós, por nós mesmos, nós somos muito frágeis. Nós estávamos orando aqui, nós não sabemos. Nós não temos controle sobre a vida das pessoas, não temos controle sobre a saúde. Quem dera se eu pudesse orar e falar, vai acontecer, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é soberano, que faz o que lhe apraz, que tem acima de tudo a vontade soberana dele, mas nós nos submetemos, nós oramos, nós intercedemos, mas nós não temos esse poder de realizar as coisas se não estivermos debaixo da mão do Senhor. Nos submetemos debaixo do seu senhorio. E quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos pensar que a nossa vida vai ser só como uma criança mimada, que nós vamos espernear, nós vamos chorar e Ele vai nos responder. Já não aconteceu isso com você? Às vezes você está com uma criança no mercado e ela começa a dar um show. Eu quero chocolate, mas eu quero chocolate, eu quero chocolate. Você toma esse chocolate, não vai, para, fica quieto. Muitas vezes a gente faz, erradíssimo fazer isso. Mas muitas vezes, para não passar vergonha, né? Ou para encerrar de vez com aquela gritaria, a gente toma esse chocolate, come, engole esse chocolate agora, come tudo, já. A gente faz assim. Deus não vai fazer isso comigo, com você não. Ele não vai pôr o chocolate na tua boca, não. Ele vai pôr fel. Estou brincando. Vocês estão me entendendo? Nós temos que parar de agir diante de Deus como crianças mimadas, que esperneiam, que choram, para que Deus venha e responda às nossas orações, ou aquilo que eu quero, nesse momento, nessa hora, do jeito que eu quero. Nós temos um Deus que deu a própria vida dele por amor a nós. Ele não poupou a vida dele, não poupou o sangue dele por amor a nós. Ele já te deu. É muito mais que chocolate, como a gente põe, né? Amo muito mais que chocolate. O amor dele é muito maior que chocolate. O amor dele é um amor
sem igual. É um amor que não tem como expressar em palavras humanas, nem a poesia, nem a música, nem a melhor orquestra deste mundo pode expressar. Tenta, chega bem pertinho, porque é lindo ver uma orquestra, é lindo ver um coral maravilhoso cantando. Eles tentam chegar, mas o amor do Senhor, somente aquele que experimenta o amor do Senhor na sua vida, no momento em que se rende e vê todos os seus pecados perdoados, e vê aquela nova vida que começa ali e vai por toda a eternidade, só esse pode experimentar esse amor que a orquestra tenta chegar perto. Amém? Pode passar, queridos. Ele nos confiou uma tarefa. Em Isaías 6:8, eu vou ler aqui para a gente não demorar muito. Diz assim: depois ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra tarefa no grego, ela se pronuncia daquela maneira ali, poiain, que significa uma palavra, uma tarefa, designar uma tarefa. É como que se o rei ou o general te escolhesse, te recrutasse para uma tarefa. E nós sabemos que no reino de Deus há muitas tarefas. Há quem vai, aqueles que se dispõem a ir em missões, dentro ou fora do país. Há quem fica, nós aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, nos ministérios que a igreja tem. Há quem use as mãos, há quem use a mente. Tem tarefa para todo mundo. Mas eu não vou. Mas você pode escrever. Você pode usar as suas, você pode ajudar. Você pode contribuir. Você pode orar. Tem tarefa para todo mundo no reino de Deus. Jesus, Ele não nos obriga. Ele convida. Quando Ele chamou os discípulos, Ele não obrigou ninguém a andar com Ele, a segui-lo e a estar debaixo se submeter às suas ordens. Ele convidou, e os discípulos largaram tudo o que estavam fazendo e foram. Ele não quer recruta, Ele quer voluntários. Porque a gente entende assim uma palavra de voluntários, às vezes a palavra voluntários tem uma denotação assim: então se eu sou voluntário eu posso escolher a hora, eu posso escolher o lugar, o dia que eu vou, se está chovendo eu não vou, se eu só vou quando está sol, hoje está frio mesmo, não vou, porque eu sou voluntário. Não. Deus escolhe voluntários que tenham o coração nele e na sua obra. Aí é diferente. O voluntário, ele não vai ser remunerado, muitas vezes não vai ser reconhecido, muitas vezes não vai ser visto, porque tem muitos voluntários que trabalham nos bastidores, mas eles estão fazendo a tarefa. Eles estão realizando a tarefa. Amém? Então, Deus não quer recrutas, Ele quer voluntários. Voluntários cheios de gratidão por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Esse é o coração do voluntário. O voluntário que serve ao Senhor, ele serve por gratidão. Ele já me deu tudo, Ele já fez tudo por mim, Ele me amou até as últimas consequências e por gratidão. Não é favor não faço favor nenhum, mas Ele fez tudo por mim, por gratidão. Isso me constrange. O amor do Senhor nos constrange. Eu vou e eu faço. Pode passar, por favor. Ele nos escolheu e Ele escolheu para estarem com Ele. Marcos 3:13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou a si os que Ele mesmo queria. Ele escolheu para estar com Ele. Se nós queremos ser eficazes no nosso testemunho, no nosso ministério, nós devemos estar na presença do Senhor. Ninguém pode falar aos homens
se antes não estar na presença, falar a Deus, estar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, nós entendemos o coração do Senhor, não tem como não falar aos homens, porque tudo que Deus mais ama são pessoas. E muitas das vezes nós, não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, esse mundo está um caos, ninguém quer saber de Deus. Às vezes eu estou no trânsito, a pessoa fecha assim, parece que nem me viu, parece que eu fiquei intransparente. Naquele momento, passa, faz qualquer burrada ali no trânsito. Fala, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Deus ama essas pessoas. Deus ama o homem. E se eu amo a Deus, eu tenho que amar o que Ele mais ama, que são as pessoas. Por isso que eu tenho que estar na presença de Deus. Porque se eu for fazer algo para o Senhor, na minha presença, eu não faria, eu não amaria, eu não me disponibilizaria para nada. Porque o ser humano é complicado, porque eu sou complicada, nós somos difíceis. Mas porque Deus ama, eu preciso amar. Ele não me dá escolha, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Quem sou eu para ficar escolhendo quem eu vou amar? É muito fácil. E a gente se identifica em amar algumas pessoas são mais fáceis de amar, outras não. Mas quando o Senhor nos chama, quando Ele nos escolhe para estar com Ele, Ele mostra-se amor para com todos, sem distinção, sem acepção. E o meu amor por Ele e o amor pelas pessoas vai ser o reflexo do tempo que eu passo na presença dEle. Quanto mais na presença do Senhor, mais você tem o coração do Senhor, mais você vai saber o que o Senhor ama e do que o Senhor se esmera, e aí você vai fazer igual, porque você é discípulo. Amém? Nós somos constantemente confrontados com as mentiras de Satanás na vida das pessoas. As pessoas estão escravizadas por ele. Se eu não passar tempo na presença do Senhor, se eu não saber o que o Senhor ama, se eu não saber o que o Senhor quer fazer na vida das pessoas, eu não posso ser o agente de libertação na vida dessas pessoas. Porque Satanás oprime, escraviza o ser humano. Nós estávamos nessa condição de escravos do pecado, escravos de Satanás. Então, se eu não passo tempo na presença do Senhor, como a gente tem falado, não sei se é uma sequência ou é ser Deus mesmo, né? O Jimmy falou sobre oração, depois eu falei sobre oração, o pastor Cleves falou sobre oração, em vários modos. O pastor José Ernesto falou sobre o temor do Senhor, sobre temer em oração, é estar na presença do Senhor. É isso, querido, é a direção do Senhor para a nossa vida, não tem o que inventar, porque essa é a palavra de Deus. Nós não temos temas para inventar, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é estar na presença de Deus. O Evangelho é obedecer a palavra do Senhor. Amém? Pode passar. Embaixo. Ele nos chamou para sermos arautos, ou para serem arautos. A palavra em grego é keiros. Keiros quer dizer aquele que anuncia, aquele que prega. Então, dentro do reino de Deus, nós temos um aliado muito forte mesmo, que é o nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal é um aliado muito forte para que a palavra do Senhor seja proclamada. Ou é uma barreira muito forte também. Ou o nosso testemunho quebranta a vida das pessoas para seguirem a Cristo, ou o nosso testemunho endurece o coração das pessoas para seguirem a Cristo. Nada do que eu estou falando para vocês, não estou falando para mim mesma. Amém? Porque muitas vezes no nosso testemunho pessoal, pode ser empecilho o nosso mau testemunho.
pode ser empecilho para as pessoas conhecerem o Senhor Jesus e se achegarem a Ele e ao seu reino. E muitas das vezes, quando eu estou na presença do Senhor, sei o meu lugar, minha tarefa dentro do reino de Deus, o meu testemunho é um aliado forte para que as pessoas se acheguem. Eu quero conhecer o Jesus da Samara. É um exemplo. O que essa menina tem que está atraindo? Não sei se você sabe, a Samara tem um ministério com meninas. É a célula dela, mas que na verdade eu estive visitando, é cheio de meninas. Meninas que nunca entraram numa igreja evangélica, algumas, né? Meninas que você não imagina que pudesse querer alguma coisa com Jesus. E Cristo na vida dela tem atraído essas meninas. Muitas meninas estão, e essa madrugada, 2 dessas meninas gêmeas, aceitaram o Senhor Jesus na madrugada. Enquanto nós dormíamos na madrugada, ela estava lá, e ela vai às vezes na balada, e tem hora para ir, tem hora para voltar, e tem propósito. Não estou dizendo que você tem que ficar na balada, mas ela vai na balada porque ela tem propósito. As amigas dela todas estão na balada. E ela viu como estratégia do Senhor lá, naquele lugar. E os pastores, o pastor Jimmy estão acompanhando, ela não está, os pais estão acompanhando, ela não está indo de qualquer jeito. Ela tem respaldo, ela tem oração sobre a vida dela, e ela tem atraído. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vive Jesus na sua vida, as pessoas gostam de estar do teu lado. Quando você conheceu Jesus, não foi através de alguém? Quando você conheceu Jesus, você não pensava assim, ai, mas o que aquela menina, aquele rapaz tem de especial? Ai, como eu gosto de estar do lado de fulano. Como é que eu gosto de estar na casa de ciclano. Aquela família, eles oram antes das refeições. Quando eu entro na casa, eu sinto uma paz. Você já não passou por isso antes de conhecer o Senhor Jesus? Nós tivemos testemunho antes de conhecer o Senhor Jesus. Não desceu um anjo do céu e pregou a palavra para nós. Ele pode, Deus pode mandar um anjo, e está fazendo isso no mundo árabe. O próprio Jesus está se manifestando no meio do mundo no Oriente. Pode fazer isso. Mas muitas vezes são pessoas como eu e você, de carne e osso, lá na faculdade, lá no trabalho, lá no supermercado, seja onde for, pessoas que amam ao Senhor Jesus, pessoas que amam a verdade, pessoas que andam na verdade, que não mentem para tirar vantagem ou para se safar de alguma situação, que não subornam, que não roubam, que não matam com as palavras. É do lado dessas pessoas que as outras pessoas que não têm Jesus querem estar. E não sabem nem por quê. Mas querem estar. Por quê? Porque elas veem você. Você é um arauto, você anuncia. E quando eu anuncio a mensagem do Senhor, não cabe a mim anunciar o meu ponto de vista. E nem as minhas opiniões. E nem o que as pessoas gostariam de ouvir. Tem muita gente procurando a palavra de Deus, procurando igrejas, procurando profetas, procurando pastores, para ouvir o que querem ouvir. Alguma coisa que vai dar comichão, né? Nos ouvidos. Não é para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Nós fomos chamados para dar testemunho da palavra de Deus. Nós fomos chamados para espelhar o Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser ponte, como nós cantamos aqui. Ponte. E não brejo na vida das pessoas, mas ponte que vão ligar as pessoas a Deus. Muitos buscam profecias, aquilo que vem se encaixar com o que eles querem ouvir. E o Evangelho, ele é confrontador.
quando alguém falou de Jesus para nós, a palavra, o Evangelho, ele nos confrontou com o nosso pecado, porque o Evangelho, ele é confrontador, ele aponta os nossos pecados, mas também nos dá direção para receber o perdão. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho é confrontador, que ele vai me confrontar com a santidade de Deus e vai me pôr de joelhos, ele também vai me pôr de pé, ele vai me restaurar, vai me dar nova vida, vai me dar ânimo para continuar. Esse é o Evangelho. Amém? Pode passar. Qual é essa missão, então? Dentro dessa missão, nós temos alguns pontos. Você está passando? O pastor Cléber está aqui, já está passando, tá? Nós temos alguns pontos. Primeiro é a estratégia. Verso 5 ao verso 7. Nós vemos aqui uma estratégia de Jesus. Por que Jesus diz assim, olha, vão aos lugares onde não vivem os gentios, ou seja, não preguem aos gentios ou aos samaritanos. Por que será que Jesus está dizendo isso? Nós vemos que Jesus, ele foi tão gentil com a mulher samaritana lá no poço, o Evangelho de João capítulo 4, e também ele curou a filha da mulher sírio-fenícia. E por que será que Jesus está dizendo assim, olha, não vão aos gentios e nem aos samaritanos? Eu creio, e a gente vê nos comentários, que Jesus, como um bom estrategista, ele queria primeiro começar com a palavra, com o Evangelho, no meio do seu povo, no meio dos judeus. E a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus tinha que começar com a casa de Israel. Outra observação é que os discípulos não estavam tão bem preparados como no caso de Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, que entendia toda a lei e já era um homem muito mais culto. E como uma estratégia mesmo, Deus queria limitar os territórios, porque Ele queria começar naquele lugar. Era como que os discípulos ali estavam sendo, tendo o seu primeiro treinamento. E é assim com a gente também. Antes de Deus nos enviar a fazer coisas longe ou coisas extraordinárias, não que o Evangelho não seja, não que o que nós estamos fazendo não seja extraordinário, mas que a palavra é extraordinária, mas assim, Ele nos prepara. Ele quer que nós comecemos aqui, no nosso público-alvo. Qual é o teu público-alvo? Talvez o teu público-alvo seja a tua casa. Talvez o teu público-alvo seja o teu trabalho, no teu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus vizinhos. O Senhor vai te mostrar, porque Ele tem estratégia. Comece aonde o Senhor pedir que você comece, porque depois Ele vai ampliando os seus territórios. Amém? Você já não experimentou isso? Você hoje pode estar naquele estágio que você começou ali na sua casa, ampliou no seu trabalho, e Deus está te levando mais além, mais para frente. E é assim, porque o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho como semente precisa ser semeado, mas tem que começar em algum lugar. Amém? Pode passar, por favor. Verso 8 diz a tarefa. Qual é essa tarefa? Hoje, a tarefa é a mesma. Depois nós vamos ver que quando Jesus enviou os 12, Ele falou, olha, vocês vão. Mas Jesus não foi com eles. Eles foram sozinhos. A presença física de Jesus não estava com os discípulos. Eles foram sozinhos. Hoje nós temos algo tremendo. Porque Jesus vai com a gente. Ele não só vai com a gente, mas Ele vai em nós, porque Ele está em nós.
Então, a tarefa é a mesma. Nós continuamos com a mesma tarefa, só que com uma vantagem muito maior que os discípulos. Jesus vai com a gente. Ele vai conosco. Ele está em nós. Amém? Mas a tarefa continua sendo a mesma. E qual é essa tarefa? Pode passar. Eu não está aí? Curar os enfermos? Nós não colocamos. Tá bom. Pode voltar então. Ainda estamos dentro do ponto da tarefa. Verso de 5 a 7. Lê-se assim. 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos, expulsem os demônios. Então, essa é a tarefa, curar enfermos. A palavra enfermos no grego está como azeraim, que significa fraco, que significa débil. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Essa era a nossa condição. Nós estávamos fracos, nós estávamos débeis. E Ele nos manda para uma tarefa. E a tarefa é curar enfermos. Muitas vezes nós vamos ter oportunidade de orar e as pessoas serão curadas. E muitas das vezes, e todas as vezes, o Evangelho cura. Quando o Evangelho chega na vida das pessoas, ele põe de pé, ele cura a pessoa, ele cura a alma da pessoa, ele cura o espírito, ele traz vida, ele traz vigor, e as pessoas são curadas. É a palavra do Senhor, é o Evangelho do Senhor que enche a nossa fraqueza com o seu poder divino. Nós devemos orar pelos enfermos, como nós fizemos aqui, devemos orar pelos enfermos, mas nós devemos oferecer também a cura da alma, a cura do espírito. Ele também nos chamou para ressuscitar mortos. Em alguns casos, existe, especialmente lá na África, existem alguns casos, e Deus sabe por que ressuscita mortos. É Ele que faz a obra. Mas muitas vezes há pessoas que oram e os mortos são ressuscitados. Mas o ser humano sem Jesus, ele está morto nos seus delitos e pecados. E quando o Evangelho chega através da sua e da minha vida, os mortos são ressuscitados. Porque quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela deixa de estar na condição de morto para a condição de vivo. E vivo eterno, eternamente. Porque nele tem a vida eterna. Amém? Outra coisa, ele nos chama para purificar leprosos. A gente sabe que na época de Jesus, o leproso eram pessoas excluídas da sociedade. Eles não podiam estar junto com outras pessoas comuns, normais, porque a lepra era transmitida. Então eles eram excluídos, eles eram a escória da sociedade. E o pecado hoje em dia, ele faz o mesmo processo da lepra. Ele vai corroendo, ele exclui a pessoa, ele afasta a pessoa, ele mata. É a mesma coisa da lepra. E nós temos uma palavra de vida, nós temos em nós, por causa de Jesus, o poder de curar os leprosos da alma. Amém? Porque a palavra de Deus, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Nós temos uma tarefa de expulsar demônios. Por quê? Porque o demônio, o Satanás, ele domina as emoções e os atos da pessoa. Ele escraviza as pessoas com suas mentiras. E o Evangelho vem justamente para quebrar essa corrente na vida das pessoas. Às vezes esse trabalho é árduo, de perseverança. Quando Deus coloca na vida da gente pessoas para a gente discipular, às vezes é um trabalho árduo de acompanhamento, às vezes é muito choro, muita oração, muita luta, mas vale a pena. Vale a pena. Gaste tempo com o seu discípulo que está chegando agora para o Senhor Jesus. Ele vai vir com muitas amarras. Ele vai vir com muitas machucaduras. As correntes apertam, e apertam o coração, apertam a alma. Ele vai se achegar até a Cristo em você desta maneira. Não desista. Jesus jamais desistiria de você.
Não desista do seu discípulo. Não desista da pessoa que você está orando e investindo nela. Não desista, mesmo que ela diga, não quero. Não desista, porque muitas vezes ela está oprimida, acorrentada pelas mentiras de Satanás. E o amor do Senhor Jesus na sua vida, a sua persistência, a sua perseverança vai quebrar esses laços. Amém? Não desista. No verso 9 ao verso 10, a gente vê as condições. Quais são essas condições? O Senhor nos envia, o Senhor nos chama, o Senhor mostra a tarefa e o Senhor nos dá as condições. Quais são as condições? Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não leve sacola, nem uma túnica a mais, nem sandália, nem bengala para se apoiar. Né, mãe? Pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. A gente sabe que os judeus eles não tinham carteira, eles tinham no cinto tipo uma pochetezinha por dentro, assim, onde eles guardavam dinheiro. A ênfase aqui de Jesus para nós é que na obra do Senhor, Ele provê as condições. A Bíblia diz que Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Ele provê as condições, qualquer condição, não importa se é financeira, se é física, se é emocional, Ele provê as condições para que o Evangelho dEle cresça, para que você seja o agente, para que esse Evangelho cresça. Aqui, a ênfase de Jesus é dizer que o nosso interesse em andar com Cristo não é naquilo que Ele pode nos dar, não é nos bens materiais como nós falamos no começo. A ênfase aqui é dizer o seguinte: toda a suficiência de você e para você vem do Senhor. Você já tem experimentado isso? Nesse momento que nós estamos vivendo de crise, de enfermidades no meio da nossa comunidade, ou qualquer outra situação que nos tira, que nos deixa completamente impotentes, é nesta hora que a suficiência do Senhor vem sobre a sua vida e diz assim: filho, filha, eu sou. Eu não era, eu não serei, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou. O que a gente vai dizer quando a gente chegar lá no meio do povo? Moisés falando. O que eu vou dizer? Em nome de quem que eu venho? Eu vou? Eu sou. Vai no nome do eu sou. É esse que você tem que pregar. Naquele que é. Naquele que faz. Naquele que te capacita. Naquele que provê tudo que você precisa. Naquele que provê do seu Espírito Santo na sua vida. Toda a suficiência para aguentar qualquer crise, para aguentar qualquer enfermidade, para aguentar as adversidades que a vida nos traz, às vezes como uma surpresa. Tudo isso o Senhor vai prover para você. Amém? Verso 16 ao verso 18 fala das ameaças. Aqui nós vemos Jesus advertindo o cuidado. Eu não vou ler porque vocês já têm o texto, vocês podem estar lendo, mas aqui a gente vê o cuidado de Jesus em avisar os discípulos e nos avisar, dizendo o seguinte: olha, eu vou enviar vocês como cordeiros, lá em Marcos, falhou aqui, Lucas 10, 3, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Nossa, mas então Jesus está enviando a gente bem no habitat do lobo. Parece assim, que lobo e ovelha não combinam, né? É presa fácil, a ovelha é presa fácil para o lobo. Porque a ovelha é mansa, é dócil, o lobo é astuto, farejador. Sente, vai, espreita, pula, pega. E Jesus está falando assim: olha, eu vou mandar vocês como ovelha no meio de lobos. Jesus está querendo dizer assim: olha, longe de mim iludir vocês de que quando vocês me aceitarem,
vocês não serão perseguidos. E nós sabemos que muitos irmãos nossos hoje, a igreja perseguida, nós oramos pela igreja perseguida, muitos irmãos hoje sofrem, são perseguidos até as últimas consequências, até a sua própria vida por amor ao Senhor, por amor do Evangelho. Então, longe de Jesus nos iludir que nós não seríamos perseguidos. Às vezes a perseguição que a gente sofre é uma perseguição velada. Talvez não seja uma perseguição exposta. As pessoas chegam e dizem para a gente. Às vezes a oposição é velada. Às vezes a oposição é acadêmica. É no trabalho. Você já sentiu isso? Que quando você quer viver diante do Senhor, quando você quer viver o Evangelho, realmente a verdade, você sofre oposição? Por quê? Porque o mundo diz o seguinte: uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, aumenta aqui, aumenta ali, inventa aqui, pega aqui, rouba ali, embolsa aqui, leva para lá. E você quer andar na contramão disso tudo? Você quer fazer o que é certo, você quer dizer a verdade, mesmo que custe a sua reputação? Quando você está disposto a viver a vida em santidade, de acordo com a palavra, você vai sofrer oposição. E quando você chegar com essa mensagem que liberta, que levanta, você vai sofrer oposição. Então Jesus está dizendo assim: olha, fiquem tranquilos, vocês vão ser enviados lá por meio de lobos, as perseguições certamente virão, vão vir, dissimuladas ou não, sutis ou não, mas olha, sejam prudentes. Prudentes como a serpente ela é cautelosa, mas seja também simples como as pombas, a pomba ela é pura, ela é sincera, sejam sinceros, sejam simples, sem malícia, sejam sensíveis à situação, sejam cautelosos e inofensivos, sejam sábios sem malícia, espertos e inocentes. Isso é ser enviado no meio de lobos. Sejam mansos. Jesus era manso. E mansidão não está ligada a baixar a cabeça e a sofrer as coronhadas da vida, não. Mansidão está muito dentro de sabedoria. Como você vai responder às oposições? Como você vai se portar diante das perseguições? Porque a vontade da gente é virar a mesa. A vontade da gente é defender Deus até as últimas consequências. Deus não precisa de defesa, Ele não precisa de advogado. Ele é o advogado. A Bíblia diz que Ele é o advogado junto ao Pai. Não precisa de advogado, não precisa que você fique defendendo e brigando com as pessoas. Ele se basta. Ele precisa que você seja manso. E que com mansidão você proclame na sua vida este Evangelho. Amém? E aí vem ajuda. Nos versos 19 e 20, diz que o Espírito Santo vai nos auxiliar na transmissão da palavra de Deus, na transmissão do Evangelho. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso eu insisto mais uma vez, nós temos que estar equipados na palavra. Como o Espírito Santo vai fazer me lembrar se a minha mente está cheia de coisas da internet? A não ser que na internet tenha as palavras de Deus, estudos, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se meu coração está cheio das coisas que não edificam, das coisas desse mundo, se tudo na minha vida gira em torno de algo, eu só vou ter aquilo para falar, eu não vou ter outra coisa. Por isso que o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você está lendo, meditando, aplicando. É isso que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E você vai saber que tem situações que, se não é o Espírito Santo, a gente não consegue sair dela. Mas se você é uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, as crianças leem a Bíblia, que
estar na presença do Senhor, sintonizados com o Senhor e com a sua palavra, equipados com a palavra, na presença do Senhor, você tem o que dar para os homens. Presença do Senhor antes de estar com os homens. Lembra que nós falamos no começo? Estar na presença do Senhor antes de estar na presença dos homens. Tem uma ilustração muito bonita que eu estava vendo essa semana, de uma jovem chamada Perpétua. Ela foi uma jovem perseguida no século III, e naquela época os cristãos eram jogados nas arenas para servir de espetáculo para o povo. E no momento do show, eles soltavam as feras, os leões, as onças, leopardos, as feras. E os cristãos eram acorrentados e as feras devoravam. Isso servia de espetáculo. E essa moça, ela estava ali, antes de ser lançada, o carcereiro perguntou assim para ela: como é que você vai ter força para enfrentar os animais? Ela respondeu assim: agora os meus sofrimentos são só meus, mas quando eu tiver que enfrentar as feras, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, posto que estarei sofrendo por ele. Que lindo, gente. A gente pensa assim, hoje a gente não tem as feras, mas muitas vezes nós temos feras dentro do nosso trabalho. Somos lançados no meio como espetáculo. Fique firme. Se posicione com mansidão, com a palavra no teu coração. Fique firme. O Senhor vai te dar livramento. O Senhor é com você. O Senhor vai sofrer as suas dores. Amém? E por último, versos 28 aos versos 31 fala da recompensa. O pastor José Ernesto, semana passada, falou sobre o temor, né? A gente sabe que o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Então, essa é a nossa recompensa. Sabedoria. Nós estamos falando desde o começo sobre mansidão, sobre nos prepararmos. A sabedoria é a nossa arma poderosa no momento que fomos responder à nossa fé. No verso 29, fala dos passarinhos. 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Em outra tradução diz que o passarinho era vendido por um asse. Um asse era uma pequena moeda romana, ela tinha pouquíssimo valor. E com essas com essa pequena moeda se compravam 2 pardais que aos olhos humanos não tinham nenhum valor. Você não vai passar despercebido aos olhos do Pai. Você tem muito mais valor, porque até os cabelos da sua cabeça, mesmo quem é careca, né? Até os cabelos da sua cabeça são contados. Você é precioso, então não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo de levar a palavra do Senhor, não tenha medo. E terminando, irmãos, eu gostei muito daquela frase desse homem, John Knox, que ele diz assim: aqui jaz um homem que temeu a Deus e jamais temeu jamais temeu os homens. E eu queria deixar para vocês pensarem algumas perguntas. Qual é o meu nível de comprometimento com o Senhor e com a sua obra? Qual é o meu nível de comprometimento com o Senhor e com a sua obra? Eu me preocupo mais com as minhas necessidades, ou eu estou levantando os meus olhos e olhando os campos e vendo que eles estão brancos para a ceifa? O mundo não vai reconhecer Cristo em nós pela nossa prosperidade financeira ou física, porque eles já vivem para isso. O ser humano vive para isso, para ser próspero. Então eles não vão se impressionar com a sua prosperidade física ou financeira. Eles vão ver Cristo no nosso amor, eles vão ver disponibilidade, eles vão ver prontidão em demonstrar esse amor. E Jesus diz assim em Hebreus 13, portanto vamos para fora do arraial, ou para fora do acampamento,
e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Jesus está dizendo assim para a comunidade 100, Jesus está dizendo assim para nós nessa noite: eu estou lá fora, o que vocês estão fazendo aí dentro, confortáveis? Porque eu estou lá fora, e eu estou dizendo assim para vocês: venham para fora do arraial. Vocês estão me entendendo? Não é para ninguém sair daqui correndo, nós estamos aqui, mas saiam do seu conforto, saiam do seu comodismo, saiam da vida. Não foi para isso que eu te chamei. Venham para fora do arraial. Venham para fora do arraial. Tem muita coisa para se fazer. Tem muita gente para salvar. Tem muitos desafios, muitas perseguições. Mas eu estou com vocês. Esse é o desafio. Amém, queridos? Que o Senhor possa realmente nos incomodar nessa noite e nos levar a essa prontidão. O reino de Deus é um reino grande, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, e o Senhor tem nos dado oportunidade. Nós temos aqui na nossa comunidade muitas oportunidades, e muitas vezes nós temos deixado para que outros façam. Seja pronto. Se o Senhor falar com você: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir para fora do arraial, é lá o meu lugar, é lá fora, porque é lá que o Senhor está, junto com o fraco, junto com o oprimido, junto com o necessitado. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado uma tarefa tão... Gente, desculpa, falei demais, perdão, mil perdões, passei 10 minutos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra bendita, muito obrigada pelos desafios que o Senhor tem nos dado, e nós já sabemos o que temos que fazer, e nós sabemos com quem nós podemos contar. Por isso, Pai, nesta hora, toma a nossa vida, toma o nosso ser, nos coloque mesmo naquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Teus servos, Teus filhos, submissos, obedientes, e onde quer, e para o que vier, que o Senhor nos chamar, que nós possamos estar prontos, porque nós somos voluntários por amor, porque nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus e declaramos que esta igreja vai multiplicar para a honra e glória do Teu santo nome. Não para que esses bancos estejam cheios, mas para que o Teu reino esteja cheio e repleto de filhos e filhas rendidos aos Teus pés. Nós fazemos isso, nós oramos, nos comprometendo essa noite em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço bem apertado para esquentar o seu irmão ali, e uma boa semana. Amém?